instabilidade sempre foi cenário perfeito para ativar a sua fé no sobrenatural. Tem alguém comigo aqui? Até aonde eu sei, a Bíblia diz que Lázaro estava morto por 4 dias. Irmãos, imagina o velório de Lázaro, todo mundo chorando, todo mundo desanimado, e Jesus decide ir no velório de Lázaro. E aí Jesus está chegando no velório e a primeira pessoa que ele encontra é Marta. E aí ele disse para Marta: Marta, fica tranquila, Lázaro vai ressuscitar. E a Marta: Jesus, se você tivesse chegado mais cedo, o meu irmão não tinha morrido. Ou seja, não ouviu, não entendeu nada. Aí Maria vem e Jesus fala para Maria: Maria, Lázaro vai ressuscitar. E Maria: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele chegou, ele falou com quem estava vivo, e quem estava vivo não entendeu, quem estava vivo não ouviu. Então ele foi para a porta da sepultura e falou com o morto. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Aleluia! Quem estava vivo não ouviu, quem estava morto ouviu, entendeu, se colocou de pé. Sabe o que significa? Que às vezes, para você ativar a sua fé, tua carne vai ter que morrer. Você precisa ativar o teu espírito para poder entender aquilo que Deus está fazendo. Irmão, Jesus não chegou atrasado no velório, Jesus chegou na hora que ele tinha que chegar. O problema é que Marta e Maria não conseguiam ver além da sepultura. O dia em que Pedro andou sobre as águas, cenário de instabilidade. O texto diz que foi um dia de tempestade, foi um dia de mar revolto. Aquilo que parecia que se tornaria em um naufrágio, em um cenário de morte, Jesus aparece na cena. E eu acho maravilhoso porque, imagine, irmãos, no meio da noite, um homem de branco vindo andando sobre as águas. Pedro, ele era muito esquisito, porque se fosse eu, provavelmente eu ia estar junto com os outros 11, morrendo de medo. Imagina comigo, todo mundo no barco ficou desesperado. Eles gritavam, o texto diz que eles gritaram: é um fantasma! E Pedro, esquisito, parado assim, olhando para Jesus e dizendo: aquela forma de andar eu conheço, aquele jeito de mexer ali eu conheço, é Jesus. Não é um fantasma, é Jesus. E eu amo a maneira que Pedro provoca um milagre. Pedro, ele provoca, ele está num ambiente de instabilidade, ele vai provocar um milagre. Ele diz para Jesus: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E aí Jesus: porque você pediu, vem, vamos. E Pedro foi o único que desafiou a gravidade, foi o único que andou sobre as águas. Pedro, ele sai do barco, e talvez você até hoje aprendeu que Pedro andou sobre as águas, mas Pedro nunca andou sobre as águas, porque se Pedro tivesse andado sobre as águas, até hoje a gente ia ver gente aí andando pelas águas. Pedro andou sobre uma palavra. Foi o vem que sustentou os pés de Pedro. Foi o sai, vem Pedro. Não foi as águas que se firmaram. As águas, elas se firmaram de acordo com a palavra de Jesus, aquele que controla o mar, aquele que controla a temperatura. Então Pedro coloca o pé em lugar seguro e anda. Agora preste atenção. Quando Pedro começa a perceber ventos fortes, tempestade, o texto diz que o que acontece com ele? Ele afunda. E aí Jesus, ele vai ali dar as mãos para Pedro, vai tirar Pedro ali daquele cenário. E aí Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: homem de pequena. Talvez você lê isso e você fala assim: nossa, mas como Jesus foi duro com Pedro. Irmão, Jesus não foi duro com Pedro. Na verdade, Jesus estava tentando mostrar para Pedro que Pedro, se com uma pequena fé
você andou sobre as águas. Imagina se eu elevar o nível da sua fé, o que você não vai viver. Pedro viveu tanto isso, irmão. Pedro, ele viveu tanto essa realidade, que o texto diz lá em Atos, que ele e João estão andando num portal chamado Formoso, e tem um pedinte, um aleijado, e o aleijado está pedindo por dinheiro. Pedro olha para o aleijado e diz: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, levanta e anda. Eu não tenho recursos, mas eu tenho unção. Porque a fé ativa além daquilo que você tem hoje. Estou quebrado, pastor, mas você tem unção? Tem fé? Então você não está quebrado, porque nós não estamos firmados numa promessa terrena. Nós somos chamados para viver numa realidade eterna. Podem acabar comigo, podem matar a nossa carne, só não podem matar o nosso espírito. Os discípulos entenderam isso de tal maneira que eles viviam sem medo. Eles não tinham medo, por quê? Pode me matar, mata a minha carne, e hoje ainda eu contemplarei os olhos de Jesus. O texto diz que André, o discípulo André, ele foi crucificado de ponta cabeça, irmãos. André, quando ele foi levado à sua crucificação, a história da igreja diz que ele cantava um cântico. Ele dizia: cruz, bendita cruz, quanto mais próximo de ti eu chego, mais próximo do meu Salvador eu estarei. Cruz, bendita cruz, quanto mais próxima de ti eu me achego, mais perto do meu Senhor eu estarei. Tem alguém aqui entendendo essa palavra? Aleluia! Por isso que a fé confunde a lógica. Por isso que a fé confunde os homens, confundiu os romanos, confundiu os gregos, porque a nossa fé não está firmada naquilo que é terreno, mas está firmada em um homem que é eterno. A Bíblia conta a história de uma mulher que sofria com fluxo de sangue durante 12 anos, até ela ouvir dizer que Jesus estava passando na cidade. Ela saiu correndo, irmão. E talvez você esteja exatamente nesse lugar. Você precisa correr para Jesus hoje. Você precisa provocar o seu milagre. Você precisa tocar em Jesus de uma maneira que você ainda não tocou, fazer algo que você ainda não fez. Porque o texto diz que uma mulher com fluxo de sangue naquela cultura, ela era totalmente excluída. Ela era vista como imunda, ela era rejeitada. Mas quando ela ouviu que Jesus estava passando, ela calou todas as vozes externas e foi ao encontro de Jesus. Julgada, ela saiu e correu. E sabe o que é mais bonito, irmão? Eu acho isso maravilhoso, porque em cenários de milagre sempre vai ter alguém querendo te atrapalhar. Sempre vai ter um enviado para fazer você parar de crer. Às vezes até gente que você ama. Às vezes até pessoas que estão dentro da sua casa. E você está cheio de fé, e a pessoa vem com a palavra assim, aí você fica: ai meu Deus, nossa, me desanimou agora, hein? Meu Deus do céu. Quando a mulher do fluxo de sangue toca nas orlas das vestes de Jesus, uma multidão está ao redor de Jesus. Jesus para. Ele para e ele diz: alguém me tocou. E sabe o que eu acho engraçado? Os discípulos olham para Jesus e falam assim: vá, alguém te tocou. Você está numa multidão e você está me dizendo que alguém te tocou. Estou parafraseando o texto. E aí Jesus diz o seguinte: alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu poder. E aí ele olha nos olhos da mulher do fluxo de sangue e diz: a tua fé te salvou. Segundo o apóstolo Paulo, somente pela fé nós podemos olhar para a nossa tribulação, olhar nos olhos da nossa tribulação e dizer: você ainda vai colocar sobre mim um eterno peso de glória.
a nossa leve e momentânea tribulação está gerando em nós um eterno peso de glória. Deus, Ele quer nos tirar da zona do óbvio nessa manhã. Ele quer esticar a sua fé, Ele quer elevar o nível da sua fé. Agradecer por aquilo que você já viu acontecer é óbvio. Agora, agradecer por aquilo que ainda não aconteceu é um convite para você nessa manhã ativar a sua fé. Agradecer pela saúde que você tem é óbvio. Agora, agradecer quando você está atravessando por um momento de enfermidade, quando você recebe um diagnóstico do médico negativo, isso é um convite para você andar pela fé. Agradecer pelo casamento que vai bem é óbvio. Agora, agradecer pelo marido que não vem para a igreja, agradecer pelo casamento que está indo mal, mas você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus e não vai desistir do seu casamento. Isso é um convite de fé. Agradecer por um filho que você segura no braço é óbvio. Agora, agradecer quando você sofreu um aborto espontâneo, quando você recebeu um diagnóstico do médico de que você não é capaz de gerar, isso é um convite para a fé. Agradecer pelo documento que está nas suas mãos é óbvio, mas agradecer quando você não consegue ver uma saída, quando você não escuta uma resposta do governo, é um convite para você ativar a sua fé. Aleluia. O texto que nós lemos diz que Deus nem sempre vai trabalhar com o óbvio. Qualquer um que olhasse para Noé iria dizer: é óbvio que não vai chover, é óbvio que isso é uma loucura. Qualquer um que olhasse para Abraão diria para ele: Abraão, você é louco, você está indo para um lugar onde você nem sabe para onde que você está indo. Só que ele ouviu a Deus. Todos da casa de Davi que olhassem para Davi diriam: é óbvio que você vai ser só um pastor de ovelhas, é impossível você ser rei. Mas para os judeus, para muitos fariseus, era óbvio que Jesus era apenas mais um lunático. Mas para os céus, Ele era o prometido, o Filho de Deus, aquele que dividiu a história entre antes e depois. Até aqueles que não creem precisam dizer antes de Cristo. E qual que é o seu antes de Cristo? Porque uma vez que Ele se encontrou com você, Ele dividiu a sua história. Existe o Felipe antes e existe o Felipe depois. Existe a Daniele antes, existe a Daniele depois. Existe um antes e depois. Paulo, ele vai dizer que a nossa esperança, ela está firmada num Deus que já tem tudo pronto. Eu amo o texto, e eu encerro aqui, de Paulo aos Filipenses. Paulo está preso, ele está na cadeia, na sua primeira prisão em Roma, e ele tem um pergaminho nas suas mãos, e ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode aplaudir a Jesus por essa realidade sobre nós. Paulo está dizendo: olha, pela fé nós podemos, porque o nosso Deus é forte. Você pode vencer a depressão, porque o nosso Deus é forte. Você pode vencer o sentimento de abandono, porque o nosso Deus é forte. Você pode vencer o medo do desconhecido.
o medo da culpa, porque o nosso Deus é forte. Você pode acessar perdão, porque o nosso Deus é forte. Você pode acessar a fidelidade dele, voltar a acreditar, voltar a sonhar, voltar a ter projetos pela fé, porque o nosso Deus é forte. Nós podemos crer no amanhã.